que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. É maravilhoso estarmos mais um dia na presença desse Deus Altíssimo, agradecido ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E o devocional Palavras de Vida tem uma mensagem de Deus ao seu coração. Nós vamos falar em Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 2. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Jesus estava cheio do Espírito Santo e, contudo, foi tentado muitas vezes. A tentação assalta a um homem, e mais forte ainda quando ele está mais perto de Deus. Como alguém já disse, o inimigo alveja alto. Ele levou um apóstolo a dizer que nem conhecia Cristo. Poucos homens experimentaram tantos conflitos com o diabo como Martim Lutero. Por quê? Porque Martim Lutero ia sacudir o próprio reino do inferno. E que conflitos experimentou John Bunyan? Se um homem está cheio do Espírito de Deus, ele terá grandes conflitos com o tentador. Deus permite a tentação porque ela nos faz o que as tempestades fazem aos carvalhos. Ela nos enraiza, e o que o fogo faz com as pinturas em porcelana, ele as fixa. Nunca recolheremos melhor o quanto estamos presos a Cristo e como Cristo nos tem presos a Ele, como quando o inimigo está usando toda a força para nos atrair e afastar dele. Nessa hora sentimos o puxar da mão de Cristo. Não devemos encarar as aflições fora do comum como sendo a punição de algum pecado fora do comum. Às vezes elas vêm para pôr à prova graças fora do comum. Deus tem muitos instrumentos cortantes e lixas ásperas para o polimento de suas joias. E aqueles que Ele particularmente ama e deseja tornar bem resplandecentes, neles muitas vezes aplica esses instrumentos. Eu dou meu testemunho de que devo mais ao fogo, ao martelo e à lixa do que a qualquer outro instrumento na oficina do Senhor. Às vezes me pergunto se eu teria jamais aprendido qualquer coisa a não ser por meio da vara. Quando minha aula é no escuro, é que eu vejo mais. Spurgeon. Queridos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essas tentações que vêm, como diz, aí para rachar, Ou seja, vêm tentações terríveis, parece que o inferno inteiro se levantou contra você. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que saber que existe um Deus que está além das tentações. Você tem que saber que existe um Deus que quer lapidar, purificar, abençoar e usar exatamente todas as coisas para o bem dele, porque se de alguma maneira o Senhor tem um propósito, tudo vai culminar para a glória dele. E é interessante esse texto porque Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. A gente poderia pensar, mas será que Deus não tinha uma coisa melhor para Jesus, não? Ele estava ali cheio do Espírito Santo, alegre, feliz. Olha, gente, mas você está cheio do Espírito Santo, você sorri, você se alegra, oh, glória a Deus, aleluia, Mas, de repente, o Espírito Santo vai lá, vai ao deserto, porque você vai ser tentado por Satanás. Gente, quando você entra numa tentação, você já sabe que vai ser desgastante, que vai ser desagradável, que você vai ter que ter de toda a perspicácia para poder lutar, principalmente contra Satanás. Porque Satanás, ele é astuto, ele vamos colocar, as pessoas pensam assim que ele é inteligentíssimo. Não, ele tem uma certa inteligência, mas a Bíblia diz que mais sábio é do que Daniel, no sentido da sabedoria humana, mas na sabedoria de Deus a Daniel ele não conseguiria dominar, por isso que Daniel venceu. Porque a sabedoria do homem é uma,
mas a sabedoria de Deus é outra, e a sabedoria de Deus é que tem que dominar a nossa vida, porque quando a sabedoria do alto vem, nós conseguimos detectar as astutas ciladas de Satanás, as artimanhas, vêm as tentações, vêm as provações, e nós conseguimos levantar melhor e mais fortes, porque nós fomos provados e aprovados pelo Senhor. Jesus saiu do deserto não como um derrotado, mas como alguém que venceu a Satanás no deserto, um dos lugares mais difíceis, um lugar inóspito, em todo sem condição, sem nada, com fome. Jesus conseguiu vencer a Satanás. E eu quero te dizer, qual é o limite que você vai para poder vencer a Satanás? Será que qualquer bandejazinha de lentilha, qualquer coisa que te oferece, você cai? Ou você, na verdade, vai lutar até as últimas consequências para dar honra e glória ao Senhor? Martinho Lutero, na verdade, travou uma batalha terrível, porque o que estava em jogo era a história do protestantismo, era um protesto exatamente para que, de alguma maneira, pudesse mudar o mundo. E milhares de pessoas foram libertas e abençoadas através de um conhecimento que ele queria liberar e ficar exatamente livre de toda uma opressão que havia naquele momento. John Bunyan, na verdade, foi preso, né? E durante muito tempo escreveu o livro O Peregrino. Várias pessoas passaram por provações dramáticas e terríveis em que o inimigo, o inferno, falou: agora eu te peguei. E de repente Deus começava a mudar a circunstância, dando vitória para o servo dele. Queridos, quando você consegue entender que o Espírito de Deus é que te leva ao inferno, para poder, na verdade, lutar contra Satanás e vencer, aí você sabe que você já venceu. A luta vai ser difícil, Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar condições, mas Ele sabe que você é vencedor, que você não é um soldadozinho qualquer. Ele preparou para o melhor soldado, para aquela melhor batalha. Eu quero te dizer que Deus, Ele não te leva para o deserto, não te leva para ser tentado se você não tem condições. Prepare-se diante de Deus, porque poderá vir momentos em que Deus fala: eu te quero sendo provado na fornalha da aflição. E de repente vem provas terríveis e você nem imagina. De repente Deus vai te dando estratégia, porque Ele tem um pacto de amor com você. Os laços de amor de Deus te envolve para que você seja separado por Ele, para a glória dEle, para que a honra seja dEle. Então deixa Deus te levar para o deserto, se Ele quiser te levar. Deixa Deus permitir que o Espírito te leve, mesmo que Satanás venha aproveitar de algumas coisas para te tentar. Maior é Deus. É o Senhor quem te justifica, é o Senhor quem te abençoa, é o Senhor quem está contigo todos os dias. É a graça e a glória do Eterno que está sobre a sua vida. É o Espírito do Eterno que está sobre a sua vida para te abençoar. Então, deixe Jesus te levar para um deserto, mas Ele saberá conduzir, o Espírito saberá te dar vitória no momento certo. Nós vamos orar. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia. Saber que o Senhor é esse Deus tremendo, amoroso, grandioso, gracioso, que nos leva ao deserto pelo Teu Espírito, mas para vencer no deserto. Não para morrer no deserto. Não para reclamar, não para murmurar, mas para vencer as astutas ciladas de Satanás e os aproveitamentos que muitas vezes ele vai usar para tentar destruir-nos. Pai, dê-nos graça, dose cada vez mais, Senhor Deus, a porção do Teu Espírito dobre, Pai querido, para que de alguma maneira venhamos resistir às astutas ciladas de Satanás para vencer nos desertos da vida. Nos abençoe, Pai. Derrama a Tua graça, Teu amor e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu sou o pastor Eliseu Jorge e o Devocional Palavra de Vida tem essa mensagem. Saiba que Deus te ama muito e se Ele te levar para um deserto, é porque Ele quer glorificar o nome dEle através da sua vida e o Espírito Santo vai te dar força, sabedoria para você vencer a tudo e a todos, para que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e que você seja mais do que vencedor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.